Sejam todos muito bem-vindos a mais uma batalha. Hoje vamos começar por passar os olhos ao apuramento do Futebol Clube do Porto para a próxima ronda da Taça de Portugal. Vamos falar das contas da nossa SAD e vamos terminar falando da rejeição por parte do Tribunal Cível do Porto da providência cautelar interposta pelo Benfica no tema dos e-mails. Na passada sexta-feira, o Futebol Clube do Porto alcançou o passaporte para a próxima ronda da Taça de Portugal. Foi uma vitória relativamente simples, mas que levou a que a nossa equipa tivesse uma atitude séria, com 6 golos, com uma boa exibição e, essencialmente, uma demonstração, ou mais uma demonstração cabal daquilo que a nossa equipa é capaz de fazer. Não se menosprezam adversários, não se desresponsabiliza a própria equipa e este é meio caminho andado para que se consigam as vitórias que nós todos desejamos. Esta foi a primeira vitória nesta senda de 7 jogos, deste ciclo de 7 jogos em 22 dias. Prevêem-se mais 6 jogos, infelizmente, de coeficiente de dificuldade bem mais difícil. Prevêem-se 6 jogos onde a nossa equipa vai ter que estar ainda mais forte, ainda com maior caráter, ainda com maior atitude e mais determinação. Nós esperamos naturalmente que estes 7 jogos tenham 7 vitórias e que a de sexta tenha sido apenas a primeira delas. Sobre o jogo de sexta-feira, apenas mais 2 notas. A primeira para dizer que voltamos a assistir a um mar azul no estádio do Restelo. O Futebol Clube do Porto contou com uma vasta mole humana de apoio, provavelmente uma mole humana de apoio que não estava nas expectativas da organização do evento. Só poderemos compreender isto tendo em conta que o placar eletrónico não estava a funcionar e tendo em conta, pior do que isso, que em particular na bancada central apenas existia uma porta de acesso à mesma. Ou seja, a entrada dos adeptos do Futebol Clube do Porto foi extremamente demorada, tendo inclusivamente existido adeptos que só entraram já com o resultado em 2-0. Ora, quem pretende ter adeptos nos estádios não pode tratar depois estes desta forma. É importante que o Futebol Clube do Porto se revolte perante isto, porque já na última partida no estádio de Alvalade tinham existido adeptos que não tinham entrado no estádio. E agora temos vários adeptos que entram já com o jogo a decorrer. Esta é uma nota que nós não podemos deixar passar em claro, porque o Futebol Clube do Porto são os adeptos, a sua força são os adeptos. Uma outra nota para aquilo que a comunicação social fez eco. Não fez eco do nosso 6-0, não fez eco da nossa boa exibição, fez antes eco de 2 aspectos extraordinários. O falhanço de Galeno, e não sublinharam a excelente entrada em jogo do brasileiro, e depois o facto de Hernani, alegadamente, não ter festejado o 6º golo, quiseram logo encontrar explicações fantasmagóricas para essa alegada não reação de Hernani, mas curiosamente, eles que estão sempre atentos à roda final que a equipa faz, eles que estão sempre atentos a tentar escalpelizar aquilo que é dito nessa roda, não se aperceberam que Hernani era o centro da mesma e Hernani estava bem disposto, em convivência com os seus colegas, aliás, como teria que ser. Falemos agora um pouco sobre as contas da nossa SAD. Essas contas que estavam a gerar muita expectativa junto dos portistas, mas essencialmente muita expectativa junto dos cartilhados. Querem, ao fim da força, que nós sejamos o clube pobrezinho, o clube rotinho, mas infelizmente ainda não é desta que tiveram razão. Uma nota prévia para dizer algo óbvio. Ninguém pode estar contente quando há resultados negativos. Ninguém pode estar contente quando há prejuízos. E, como é óbvio, nós não estamos satisfeitos com as contas do Futebol Clube do Porto. Nós, naturalmente, não estamos satisfeitos com o facto do clube, ou neste caso da SAD, ter apresentado um prejuízo de 35,3 milhões de euros. Obviamente que não. Obviamente não estamos satisfeitos com o facto do passivo ter aumentado e dos capitais próprios terem diminuído, apesar de o estádio ter ficado já ao nível daquele que é o seu Project Finance absolutamente liquidado. Agora, se tudo isto é verdade, aquilo que também não é menos verdade é que o objetivo principal do exercício foi alcançado. E esse objetivo principal do exercício era cumprir o fair play financeiro. O Futebol Clube do Porto estava obrigado a ter um máximo de 30 milhões de prejuízo, mas conseguiu alcançar 25,4 milhões. Ou seja, o prejuízo total é de 35,3. Ainda assim, menos 40% do que os 58,4% do exercício anterior. Mas bem feito de fair play financeiro. Como os custos com formação, como outro tipo de despesas, como são os impostos pagos sobre o rendimento, esses custos não entram para o fair play financeiro, o Futebol Clube do Porto cumpriu por quase 5 milhões de euros o fair play financeiro e esta é a nota principal que nós temos que dar.
Mas temos inclusivamente que sublinhar que as receitas aumentaram 23,2 milhões e que os custos diminuíram 2,6 milhões. O que também é extremamente importante para aquela que é a saúde a longo prazo da nossa SAD. Isto tudo traduz-se numa simples razão. O Futebol Clube do Porto neste momento tem um caminho. É um facto que o passado não nos satisfez, o passado deixou marcas, mas a verdade é que aquilo que mais nos importa tem que ser o futuro. E esse futuro está a ser trilhado. Está a ser trilhado com um caminho claro e um caminho que me parece que todos os portistas concordam. Seja com a redução de custos com os jogadores, seja a redução do número de jogadores no plantel, e tudo isso significa um caminho, uma estratégia clara. E traduz-se numa outra coisa fundamental. O Futebol Clube do Porto vai poupar, com a rescisão de 26 jogadores, mais 20,8 milhões de euros. E este, mais uma vez, é o indicador de que este é o caminho. Este, mais uma vez, é o indicador de que o caminho que está traçado é aquele que seguramente todos os esportistas concordam. E não são só todos os esportistas, é também a UEFA. A UEFA deu a maior de todas as demonstrações de confiança e credibilidade na nossa gestão com um simples facto que poucos sublinharam. O Futebol Clube do Porto, no próximo exercício, poderia apresentar 20 milhões de euros de prejuízo. E o que fez a UEFA? Sem outro tipo de contrapartidas, já permitiu ao Futebol Clube do Porto que no próximo exercício o Futebol Clube do Porto possa apresentar 24,6 milhões de euros de prejuízo. Ou seja, esta é a demonstração cabal da confiança que a UEFA tem no caminho que o Futebol Clube do Porto está a seguir. E, portanto, são estes pontos que nós temos que sublinhar como positivos, independentemente, como digo, de ficarmos preocupados com os resultados negativos, mas se até a própria UEFA confia em nós, se até a própria UEFA dá credibilidade ao projeto, ao percurso, ao caminho, à estratégia do Futebol Clube do Porto, então não vamos ser seguramente nós a pôr tudo isso em causa. Sublinhar também duas notas. Primeiro, o facto do tal clube intervencionado que os cartelhados tanto enchiam a boca para dizer, afinal de contas, acabou por adquirir a totalidade do passe de Aboubakar à troca de 7,2 milhões de euros. Ora, quem gasta 7,2 milhões de euros é porque tem alguma saúde. É porque não está assim tão rotinho e tão pobrezinho para mal dos pecados dos nossos adversários. Com a renovação da Aboubakar fica resolvido o primeiro de 3 casos de jogadores que terminam o contrato. Digo eu, e assumo aquilo que digo, que a Aboubakar era o caso mais premente. E era o caso mais premente por duas razões extremamente simples. Em primeiro lugar, porque é titular. Em segundo, porque tem 25 anos e, como tal, o Futebol Clube do Porto ainda pode vir a recuperar o investimento. Ao contrário, por exemplo, de Marcano, que no início da próxima época terá 31 anos e, portanto, o investimento que venha e, eventualmente, a ser feito, seguramente já terá maior dificuldade de recuperação. Por fim, uma nota para todos os portistas. Eu espero que estas dificuldades que estamos a passar terminem de vez com aquele chavão do eu não quero saber das contas, eu quero é que o Porto ganhe. Meus caros, todos queremos que o Futebol Clube do Porto ganhe. Agora, nós temos que perceber uma coisa. Quando não queremos saber das contas por muito tempo seguido, normalmente isso acaba por se repercutir mais à frente. Normalmente isso acaba por se pagar mais à frente. E é esse período mais difícil que nós agora estamos a viver. Portanto, nós queremos todos que o Futebol Clube do Porto ganhe, mas queremos também que o Futebol Clube do Porto siga um caminho claro, um caminho inequívoco e um caminho de estabilidade financeira para que o sucesso desportivo possa depois ser potenciado. A semana que passou ficou também marcada pela rejeição por parte do Tribunal Cível do Porto da providência cautelar interposta pelo Benfica no caso dos e-mails. Bom, sobre esta matéria não vou proferir grandes declarações, nem vou fazer grandes comentários porque não tenho conhecimentos técnicos para o fazer. Diria apenas 3 ou 4 coisas. A primeira é dizer que foi essencialmente uma derrota do Benfica e nem tanto uma vitória do Futebol Clube do Porto, pois quem interpôs a ação foi o Benfica. O Futebol Clube do Porto estava sentado de cadeirão a ver o que é que tudo isto iria dar. Portanto, esta foi uma derrota do Benfica, que contratou 4 dos principais escritórios de advogados para, até este momento, ter este belo resultado. Depois dizer que o Benfica, mais uma vez, demonstrou que não sabe lidar com as instituições em Portugal. O Benfica julga-se acima das instituições, o Benfica julga-se num estado de absoluta impunidade e num estado onde quer, pode e manda, onde escolhe as leis com as quais concorda, e não concordando com alguma lei simplesmente não a cumpre, como é o caso das claques, e isso mesmo já foi demonstrado aqui por um vídeo onde isso era provado por um comentador da Benfica TV.
Desta vez o Benfica apelida a decisão do juiz como uma decisão verdadeiramente insólita e absolutamente inaceitável. Bom, o Benfica julga as decisões de um juiz, o que é absolutamente extraordinário. E falo porque o Tribunal decidiu que não eram válidas as acusações de concorrência desleal e danos de reputação ligados a patrocínios. E pior do que isso, sublinhou o interesse público na divulgação do conteúdo constante nos e-mails. E, portanto, perante esta análise do Tribunal Civil do Porto, o Benfica simplesmente apelida a mesma de verdadeiramente insólita e absolutamente inaceitável. E o Benfica julga-se no direito de aceitar ou não aceitar as decisões dos tribunais. Mas mais extraordinário é fazer referência ao clube do juiz que tomou a decisão. Ora, pôr em causa a seriedade, a honorabilidade e o profissionalismo de um juiz em função do seu clube é verdadeiramente insólito, digo ele, e totalmente inaceitável alguém pôr em causa a seriedade de um juiz apenas e só por causa do seu clube de futebol. Se assim fosse, nós tínhamos muito que recuar para ver aquilo que aconteceu no processo apitourado, tínhamos muito que recuar para saber aquilo que aconteceu no processo do túnel da luz com Ricardo Costa. E, portanto, aquilo que se passa aqui é escandaloso. E mais escandaloso é termos os exilados no Dubai a fazerem declarações como escândalo. Agora imaginem um juiz afeto ao Futebol Clube do Porto a decidir em causa própria. O juiz não decidiu em causa própria. O juiz não é funcionário do Futebol Clube do Porto. Ou agora as pessoas já não podem ter o seu clube. Ou agora dizemos que a justiça não é cega e a justiça decide conforme a cor do clube. Isto é muito grave. E nós esperamos que isto não passe incólume, mais esta ingerência do Benfica, mais este desrespeito pelas instituições em Portugal. Por fim, só dizer algo que me parece importante relativamente a este tema. Eu, no lugar de Francisco J. Marques, não divulgava mais nenhum e-mail. E não divulgava mais nenhum e-mail por uma simples razão. É que, desta forma, iria evitar o alerta nos prevaricadores. Nós já vimos que o Ministério Público cria ou lança a tentativa de buscas, depois o juiz não permite essas buscas e depois não se percebe muito bem como as provas vão desaparecendo. Portanto, se Francisco J. Marques tem na sua posse e-mails comprometedores para práticas do Benfica, daqui eu digo, Francisco, não divulgues. Não divulgues porque vais pôr em alerta os prevaricadores. Deixa que a justiça faça o seu trabalho, deixa que a justiça os apanhe na curva. Não os alertes mais, porque de cada vez que um e-mail é divulgado, eles vão a correr muito, dar cabo das provas, vão a correr muito tentar abafar tudo isto. Meus caros amigos, é desta forma que terminamos mais uma batalha onde queremos continuar a denunciar as atrocidades que são ditas em relação ao Futebol Clube do Porto, aos seus dirigentes, aos seus adeptos. Onde queremos continuar a denunciar o polvo encarnado. Onde queremos continuar a defender os adeptos do Futebol Clube do Porto. Vamos continuar aqui e esperamos que vocês continuem desse lado nesta batalha que não é nossa, não é vossa, é de todos, em nome do Futebol Clube do Porto. Um abraço e viva o Futebol Clube do Porto.